A primeira volta ao mundo de avião sem parar e sem reabastecer. Se você fica cansado numa viagem de carro de 500 quilômetros, imagina só uma viagem de 9 dias, num avião pequeno e esquisito, sem parar para abastecer, percorrendo 40.212 quilômetros correndo risco de vida. Essa é a história da Rutan Voyager, a primeira aeronave capaz de fazer uma volta ao mundo sem paradas, nem mesmo para abastecer. Quer saber quem conseguiu realizar essa façanha pela primeira vez e entrar para a história da aviação? Vem com a gente conhecer a história do Rutan Voyager, o avião que fez esse voo pela primeira vez, seu criador Burt Rutan e da pequena tripulação que participou do voo, Dick Rutan e Gina Yeager. Este é o Verdades Curiosas, o canal para você curioso, buscando alçar voo no mundo de conhecimento novo, estatístico e bizarro. Para quem está assistindo e ainda não segue o canal, esse é o momento onde você ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade. É só se inscrever e ativar as notificações. A busca por chegar a lugares novos, quebrar recordes e barreiras é uma marca registrada do ser humano, que ajudou a humanidade a se espalhar pelo planeta, a criar máquinas poderosas e a superar medos e limites. A ideia de viajar em torno do mundo sempre atraiu a imaginação dos homens, principalmente depois que os cientistas entenderam que o planeta é uma bola gigante girando em torno do Sol e que se você se deslocasse mais ou menos em linha reta, eventualmente você chegaria ao lugar de onde saiu. E para provar essa teoria, Fernão de Magalhães partiu de Sevilha em 1519 com 5 navios e pouco mais de 200 homens. Fernão morreu durante a viagem, mas outro navegador assumiu o comando e conseguiu regressar a Sevilha em 1522 com um único barco e apenas 20 homens dos mais de 200 que começaram a viagem. Depois que Santos Dumont constrói o primeiro avião, em 1906, a meta dos designers e engenheiros do mundo todo passa a ser conseguir que suas máquinas fizessem voos mais longos e, aos poucos, o sonho de uma viagem em torno da Terra começa a crescer na mente dos entusiastas da aviação do mundo todo. Mas entre a invenção do avião e uma máquina capaz de realizar esse sonho foram 80 anos. Rutan Voyager. A primeira aeronave a alcançar esse feito, a Rutan Voyager, se tornou um símbolo de inovação, coragem e força de vontade. O primeiro rascunho deste avião foi feito num guardanapo de papel em 1981, quando os irmãos Burt e Dick Rutan, juntamente com Gina Yeager, tiveram a ideia de construir uma aeronave para tentar fazer essa viagem especial. Burt era engenheiro de aeronaves que construía aviões em sua própria empresa. Dick tinha sido piloto durante a Guerra do Vietnã e era piloto de testes de aeronaves, uma função que exige muito conhecimento técnico e de engenharia. Já a Gina Yeager, namorada de Dick, também era piloto de aviões com recordes em voos de longa duração. Com sua experiência trabalhando com aeronaves, Burt sabia que não estava construindo um avião normal. Eles precisavam construir um avião com características especiais, leve o suficiente para não precisar de muito combustível, mas ao mesmo tempo também forte para resistir ao impacto de um voo tão longo. Para conseguir isso, Rutan decidiu utilizar uma mistura de materiais. Ao invés de utilizar apenas fibra de vidro, como era comum na aviação, foi usando um outro material chamado Kevlar, uma espécie de fibra sintética que ajudou a deixar a aeronave muito mais leve, de forma que a estrutura pesava apenas 426 quilos. Apesar de serem os idealizadores do projeto, os três tiveram a ajuda de uma equipe de engenheiros que colaboraram na parte técnica e de pessoas comuns, entusiastas da aviação,
que ofereceram ao projeto o tão necessário recurso financeiro. Para encontrar essas pessoas, o Dick e a Jenna costumavam ir até eventos de aviação e apresentar o projeto para pessoas que ficavam fascinadas com a ideia e colaboravam. Quando eles deram início ao projeto, eles acreditavam que seria possível construir o avião em 18 meses, mas à medida que o projeto foi se desenvolvendo, eles foram percebendo que tudo era mais complicado do que eles tinham imaginado. Além do avião em si, eles também precisavam resolver questões burocráticas e obter autorizações para entrar no espaço aéreo de cada país por onde fossem passar. No fim das contas, o projeto levou 6 anos, desde o rascunho no guardanapo até a aeronave funcionando. A ideia inicial era realizar a viagem em 15 dias, mas aos poucos foram melhorando a rota e o projeto do avião, até que chegaram a um plano de percorrer cerca de 40 mil quilômetros em 10 dias. Na prática, eles foram ainda mais rápidos e conseguiram completar o percurso em 9 dias. A máquina. Como já foi dito, o Burt Rutan entendeu logo de cara que para o projeto funcionar, ele precisa construir um avião único com características certas. Como ele conseguiu construir uma estrutura leve para o avião, ele projetou o Voyager para voar com apenas um motor. Na realidade, a aeronave tinha 2 motores, um na parte da frente e outro atrás. Mas o motor da frente não era usado durante o voo. Ele servia apenas para ajudar o avião a ganhar velocidade para decolar e outros momentos em que os pilotos precisassem de um pouco mais de velocidade, como por exemplo, para passar mais rápido por zonas onde as condições meteorológicas fossem mais preocupantes. Com apenas um motor funcionando, o avião gastava menos combustível e isso era importante, já que a ideia era fazer todo o trajeto sem reabastecer. É claro que também não era seguro construir um avião com um único motor. Com um sistema de 2 motores, quando há problema com um, o piloto pode ativar o outro, diminuindo as chances de um desastre. O avião tinha um desenho bem diferente. A parte principal, que é chamada de fuselagem, era bem estreita. As asas também eram bem longas e móveis, para ajudar na hora do voo, e essas outras partes tubulares que você vê eram os tanques de combustível. Cada um dos lados tem 8 tanques de combustível e havia também mais um tanque de combustível na parte principal. Por conta disso, muita gente do meio da aviação se referia ao Voyager como um grande tanque de combustível com asas. Como o avião estava todo recheado de combustível, à medida em que os tanques iam esvaziando, isso interferia na aerodinâmica da máquina, então foi criada uma maneira para que os pilotos pudessem alternar entre os tanques e ir usando o combustível de cada parte de maneira planejada. Afinal, eram 3.200 quilos de combustível. Alguns detalhes desse projeto chamam a atenção e comprovam a criatividade e o comprometimento da equipe em fazer a viagem dar certo. Para tornar o avião mais leve, o trem de pouso não tinha um mecanismo de recolhimento automático e precisava ser puxado de volta para dentro pelos próprios pilotos. E olha, quebrar recordes realmente não é fácil. E as condições com que os 2 pilotos viajaram por 9 dias seguidos não é para qualquer um. Quando a gente examina a cabine dos pilotos, alguns detalhes chamam a atenção. Tudo era extremamente pequeno e apertado. Os 2 pilotos se revezavam entre as 2 poltronas que havia na cabine, uma para quem estava pilotando e uma outra que era um tipo de cama para quem estivesse descansando. Eles tentaram se revezar de 3 em 3 horas, mas na realidade, a maior parte do trajeto era feito pelo piloto automático. Quando a gente viaja, uma das melhores partes é sair para comer em lugares diferentes, não é? Pois nessa viagem, os pilotos comeram apenas Cup Noodles, aqueles macarrões instantâneos onde você só acrescenta água, e algumas outras comidas prontas.
Na realidade, eles comeram muito pouco durante a viagem. E eu, no lugar deles, eu também evitaria comer, porque o avião não tinha banheiro. Sim, um detalhe bem significativo desse avião, projetado para uma viagem de 9 dias sem paradas, é que ele não tinha banheiro. E por isso, os pilotos usavam uns saquinhos plásticos para fazerem as necessidades. A viagem foi marcada para o dia 14 de dezembro de 1986, mas até que a aeronave chegasse a esse ponto de conseguirem prever uma data para viajar, a equipe fez testes e mais testes que eles usaram para identificar mudanças para melhorar a performance do avião e para avaliar se tudo estava funcionando corretamente. Num dos voos de teste, eles chegaram a voar 111 horas com o Voyager em 1985, aumentando a confiança da equipe na máquina. Quem estava lá assistindo à decolagem presenciou o avião tendo problemas para sair do chão e deve ter imaginado que as chances daquela aventura dar certo eram pequenas. O Voyager usou uma pista de 4.500 metros para fazer a decolagem e precisou percorrer 4.300 metros até que conseguisse levantar voo. Acontece que, por incrível que pareça, a aeronave nunca foi testada com os tanques de combustível cheios. E quando o avião começou a correr na pista, muito mais pesado que nos testes, as asas começaram a balançar muito e chegaram a tocar o chão, danificando uma peça que fica na ponta das asas, chamada de winglet. Apesar de ter um papel na melhora da aerodinâmica do avião, é possível voar sem eles. Então foi bolada uma manobra para que os winglets se soltassem totalmente do avião, que continuou o voo sem eles. E tudo correu relativamente bem. A aeronave só apresentou um problema já prestes a chegar ao destino final. O motor de voo da aeronave teve um problema, parou de receber combustível e começou a perder velocidade rapidamente. Felizmente, eles conseguiram resolver e completaram a viagem em segurança. Foram 216 horas, percorrendo 40.200 quilômetros, numa velocidade média de 186 km por hora, numa altitude média de 3.500 metros. Por conta desse voo, os três ganharam o Prêmio Collier, o mais importante da aviação. Eles também receberam uma medalha do governo dos Estados Unidos. Durante todo o trajeto, milhares de pessoas acompanharam as notícias da viagem e quando a aeronave chegou a seu destino final, muita gente foi até o aeroporto assistir e aplaudir a equipe, que escreveu seu nome na história da aviação mundial.